Me diz uma coisa, qual história vocês contam para si mesmo? Da série de storytelling que estamos fazendo nas últimas semanas, vamos finalizar esse storytelling dessa semana com chave de ouro, pessoal. E aí, esse questionamento. Me conte aí. Qual história que você conta para si mesmo? Parece coisas de louco, não é, pessoal? Mas não é. Vira e mexe a gente no nosso dia a dia, a gente sempre ouve aquelas vozinhas. E não é vozinhas audível, pessoal. Sempre aqueles questionamentos. Quando a gente se depara com uma situação, de repente corriqueira, ou de repente uma situação que a gente não conhece, é uma situação nova que está se apresentando para você. E aí vem aquele questionamento, né? Você não ouve aquela voz audível, mas você se questiona. Por que isso está acontecendo? Por que essa situação está vindo diante de mim? Por que essa situação apareceu aqui diante de mim para me resolver a situação? Aí como que eu faço? Eu vou adiante, eu sigo adiante, ou eu recuo? Então, isso tudo aqui a nossa mente vai trabalhando nesse sentido. Então, passando essa situação para vocês, para ficar bem claro que não é conversa de louco, não. Todos nós temos, nós seres humanos, que nós temos uma mentalidade, um cérebro. Desde que a gente não tenha um problema sério de saúde mental, a gente vai conseguir raciocinar, entender isso. Então, vamos para o conteúdo, pessoal. Qual a história que você conta para si mesmo? Essa historinha que todos nós ouvimos sobre nós mesmos. E às vezes, poucas vezes a gente ouve ou vê conteúdos nesse sentido, que toca exatamente nessa ferida, que acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Não é? Quando que foi a última vez que uma pessoa te questionou e fez essa pergunta, colocou você diante da parede? Qual história que você está contando para si mesmo aí, hein? Né? Raramente você teve esse questionamento. Esse conteúdo é nesse sentido. O conteúdo veio exatamente de forma bem didática, prática, para mudar de forma extraordinária a sua vida. Mas o que é importante? Vocês entender, absorver bem esse conteúdo, tá? Desfocar de qualquer outra coisa, gente. Foque só exatamente nesses poucos minutinhos que vamos ficar juntos. Mas o que eu quero que vocês façam? Para vocês terem um resultado positivo, um resultado extraordinário, que é o objetivo desse conteúdo, você precisa desfocar, desligar de todas as coisas. Esquece que você tem filho, que você tem esposa, que você tem trabalho, que você tem faculdade. Enfim, foque exatamente nisso. É uma proposta que eu quero fazer para vocês. Fique nesses poucos minutinhos, vai de 15 a 20 minutinhos nesse conteúdo, e depois, no final, vocês reflitam exatamente se é viável você colocar em prática na sua vida ou não. Depende de você. Não depende de mais ninguém. Depende exclusivamente de você. Tá bom, pessoal? Então vamos, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E antes de entrar, né, a fundo no conteúdo, pessoal, essa história que a gente conta para si mesmo. Se vocês, para ficar bem claro para vocês, se vocês querem saber exatamente a história que você conta para si mesmo, não tem segredo nenhum. É só você olhar para a sua própria vida. Como que está a sua vida conjugal? Os seus relacionamentos? É a história que você conta para si mesmo. Ah, poxa vida, eu sou um homem feio. Como que eu vou conseguir um relacionamento dos sonhos, um relacionamento que eu desejo? Não. Olha para mim, entendeu? Então, essas coisas você precisa mudar isso. Olha como que eu me visto. Como que aquela mulher toda chique, bem vestida, ela vai se interessar por mim. Bom, eu não sei falar direito. Ela fala bem, ela fala 2, 3 idiomas. Como que eu vou me aproximar dela para iniciar
uma interação, iniciar uma conversa. Como? Então, esses questionamentos vêm na sua mente, né? Com certeza, estou falando com pessoas que realmente já passou por isso, por essa situação, por essa experiência ruim, traumatizante. E você olha também para a sua vida profissional. A empresa que você trabalha, você está satisfeito exatamente na área que você está, na sua profissão, o que você desempenha. E o resultado disso, da sua profissão, de quem você é como profissional, de como você é perante a sociedade, perante a empresa que você trabalha, ou a profissão que você realiza, é resultado da história que você conta para si mesmo. Como assim? Como que eu vou conseguir liderar uma equipe de 10, 15, 20 pessoas como aquele fulano ou como aquela fulana? Eu não tenho condições, eu mal sei falar direito. Eu não consigo entender, compreender as pessoas, eu não consigo me colocar no lugar das pessoas. Então, esses questionamentos é o que vem, né? Então, é resultado exatamente de quem você é. É essa historinha que você fica contando para si mesmo. Aí, uma outra história que você conta para si mesmo. Você vê aquela pessoa com o corpo dos sonhos, que qualquer roupa que é colocada nela, ela fica bem apresentável, ela fica elegante. E aí você olha para a sua condição, para o seu corpo, você não vê isso. E aí como é que você fala? Você se menospreza contando essa historinha para você. Eu nunca vou estar como aquela pessoa. Eu nunca vou ser igual aquela pessoa. Olha o corpo dela, como é que é bonito. Olha como ela se veste bem. Olha como as pessoas respeitam ela no ambiente onde ela chega. Então, isso é um contraste das historinhas. Resumidamente, eu coloquei esses 3 exemplos, mas resumidamente, exatamente como é a história que você conta para si mesmo. E o resultado dessa velha história que você conta aí nos seus 5, 10, 15, 20, 30 anos da sua vida, é exatamente a vida que você tem. Não tem segredo, pessoal. Você é, como está agora, no momento presente, exatamente a história que você conta para si mesmo. E esse conteúdo veio para virar a chave na sua cabeça, para mudar essa situação. Mas depende de mim? Depende das outras pessoas? Não, depende exclusivamente de você. Não é possível que você seja feliz com a vida do jeito que está. Você vive reclamando da sua vida. Você vive reclamando do seu corpo. Você fica reclamando que você não tem disposição para nada, para criar situações novas. Você vive reclamando que você não consegue mudar de profissão, que você não consegue mudar de empresa, você não consegue montar um negócio. Você vive reclamando que você não consegue um relacionamento dos sonhos, um relacionamento que você realmente quer. Você percebe que você perde muito tempo reclamando dessas situações? E é essa mais uma história que você fica contando. Quanto mais história de reclamação você fica contando, mais você vai atrair histórias ruins, coisas ruins. Porque é o viés de confirmação da sua mente. Você fala que você não pode, que você não pode ter um relacionamento dos sonhos, aí, em determinado momento, você sai de uma situação para fazer uma interação social, aí você encontra aquela mulher dos seus sonhos, você fala assim, puxa, aquela ali eu estou falando em relação ao homem, tá, gente? Se for mulher, é a mesma coisa, ou o homem dos seus sonhos, e aí você fica olhando para aquela pessoa, puxa vida, né? E aí, o que acontece? Você começa a olhar para si e começar a contar essa historinha. E é aí que você precisa virar essa chave. Mesmo que aí essa situação, né, para explicar o viés de confirmação, você sai e aí você recebe a confirmação. Aí você a sua mente começa a pegar característica para confirmar esse seu pensamento, né?
Que daí, o que acontece? Daí você vê aquela mulher, e aí aquela pessoa, né? E você fala assim, puxa, aquela pessoa seria uma pessoa do relacionamento dos meus sonhos. E aí você começa a ver, olhar para si e você vê isso. E aí o que acontece? Você começa a somente trazer situações que realmente você não tem condições. E é isso que você precisa mudar. Poxa vida, uma pessoa daquele porte ali, jamais ela vai se interessar por mim. Né? Aí você começa a pegar característica. Ó, aonde ela mora? Olha o local que ela frequenta. Olha as pessoas que ela... o círculo de amizade dela. E você começa a olhar para o seu e você começa a ver o contraste diferente. E aí seu viés de confirmação. Enquanto você ficar nessa situação, nesse viés de confirmação, nessa situação deplorável, você não vai mudar de vida. Você quer algo diferente? Então você precisa mudar as suas características das coisas que você faz. Se você faz sempre as mesmas coisas, o seu resultado vai ser sempre as mesmas coisas. Você faz algo diferente, você vai ter resultados diferentes. As mesmas coisas você fazendo é tranquilidade, é uma coisa confortável para sua mente. Então não vai ver desconforto, não vai ver dor. Mas a partir do momento que você quer fazer algo diferente, vai haver um desconforto no início, no começo. Mas a partir do momento que você começa a contar histórias diferentes para você, você vai ter viés de coisas diferentes também. Porque é algo novo para sua mente. Então ela vai falar assim, não, peraí, isso aí, Matheus, você nunca fez isso. Exatamente. Raios. Porque eu quero fazer algo diferente. Eu quero pensar diferente, de uma forma diferente. Eu quero agir diferente, eu quero ter uma vida diferente. Então, para isso eu tenho que dar o primeiro passo de uma forma diferente, pensar diferente. O primeiro passo é começar a pensar, contar uma história diferente para você. Qual que é a vida dos seus sonhos? A vida que você deseja? Então começa a partir de hoje contar uma história que leva você até essa vida. Eu costumo sempre falar que essa vida dos sonhos, o seu destino já está traçado. Só que, o que acontece? As pessoas ficam de braços cruzados parado. E parado, pessoal, até a água estraga. Então o nosso corpo foi feito para ficar em movimento. Então você tem que, pelo amor de Deus, se movimentar. Sair da sua zona de conforto e ir em direção daquela vida extraordinária que você tem. Que está perto, está logo ali. Só que o que acontece com as pessoas? Elas desistem facilmente. No primeiro desconforto, no primeiro obstáculo, ela já desiste. Poxa vida, ela quer algo diferente, ela quer algo extraordinário, algo grande. Só que no primeiro obstáculo, ela já desiste. E as pessoas não entendem que isso aí é o viés de confirmação da sua mente para que você continue sempre na mesma vida deplorável, sempre na vidinha escassa, sempre na vidinha limitada. E o conteúdo, pessoal, é exatamente nisso, para tocar nessa ferida. Não é possível, pessoal, vocês saírem desse conteúdo da mesma forma. A não ser que vocês amam de paixão a vida que vocês têm. Mas, do contrário, não é possível. Esse conteúdo é para te deixar revoltado. O que você está fazendo da sua vida? Nesses outros anos, essa historinha que você está contando. É resultado da sua vida do jeito que está. O responsável não são as pessoas aí fora. Não é o governo, não é o país, não é a sua vizinhança. O responsável, bonitão, bonitona, é você. E você precisa mudar. Você precisa contar uma história diferente para você, para o viés de confirmação, para que você tenha uma vida extraordinária. Entendeu, pessoal? Não é possível que você esteja satisfeito com a vida que você está. Não é possível. A gente não fomos colocados nesse mundo, pessoal,
Para pensar. Milhões de espermatozoides do seu pai. E você foi aquele que o útero da sua mãe ela escolheu para vingar, para frutificar. E você está aqui neste momento. Não é possível que vocês vão entender assim. Você foi guerreiro já lá atrás, no momento de você ser escolhido. Entenda que essa escolha, Deus escolheu você para estar aqui neste momento. Só que você precisa fazer algo diferente. Você, nesses últimos anos, a sua vida é exatamente da história que você está contando. A gente não veio aqui, não está aqui, não é possível. Eu não creio nisso, que a gente está aqui só de passagem, para ser só mais uma pessoa que vai passar por aqui sem deixar um legado, sem deixar algo importante que vai agregar na vida das pessoas, na sociedade, no país. Não é possível. Você vê diversas mentes aí que revolucionou a história, que agregou para milhares de pessoas, que mesmo depois da morte dessas pessoas, o legado dela está aí, firme, presente, transformando vidas. Ou seja, a pessoa fisicamente morreu, faleceu, mas a história dela, o legado dela não morreu, ela deixou. E aí você, faça esse questionamento. Por gentileza, seja humilde de reconhecer. Faça esse questionamento. Qual o legado que você está deixando para si próprio e para as pessoas que estão em sua volta, sua família, seus filhos, sua mãe, seu pai? Enfim, é importante você fazer esse questionamento. Quando você faz esses questionamentos, a sua mente traz também esse viés, né? Peraí, eu tenho 10, 15, 20, 30, 40 anos, e nesses 10, 20, 30, 40 anos, o que eu construí de relevante na minha vida? Pode ter certeza, vou dar um exemplo para vocês. Nesses 10, 20, 30 anos, teve algo relevante que você fez. Não é possível que um ser humano que esteja na sua perfeita condição mental de raciocinar, não é possível que ela não tenha criado ou feito algo extraordinário na vida dela. Que por mais que ela ache que é simples, mas ela tem criado. E aí, me conta aí, quando você fez esse algo extraordinário na sua vida? Quando você começou esse algo extraordinário e quando você finalizou esse algo extraordinário? Se você pegar só esses simples exemplos, você vai ver o viés de confirmação desse conteúdo que eu quero passar para vocês. Que todo mundo pode mudar a vida, mudar a situação. Mas basta você querer. O problema das pessoas é que ela não quer desconforto, né? Ela quer ficar... que tudo caia do céu, que Deus derrame as bênçãos dele sem medida na vida delas. Mas, gente, Deus já fez a parte dele. Deus ele fica só no trono dele, só observando. Poxa, Mateus, eu já te dei uma vida, te dei uma saúde. Você vive num país onde tudo que você planta dá. Você tem uma mente extraordinária. Tudo que você se propõe a fazer, você vai conseguir fazer. A sua mente é extraordinária. Então, o que você quer? Tudo que você desejar, que você querer, você vai conquistar. Só que você precisa se mover. Você precisa iniciar, primeiramente, no primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Porque a parte de Deus ele já fez. 50% ele. As outras 50% é você. Você precisa agir. Entendeu, pessoal? Então, o conteúdo é nesse sentido. Eu queria fazer esse tipo de conteúdo, fechar com chave de ouro esse storytelling dessa forma. Tipo assim, como se fosse um sacode mesmo. Mas entenda, pessoal, que é um conselho, digamos assim, como se eu fosse o seu irmão mais velho. Entendeu? Seja sincero. Analise a sua vida. Analisa bem a sua vida. Como que está a sua vida? Você está satisfeito com o relacionamento que você tem hoje? Com a profissão que você tem? Com o lugar onde você mora? Com os bens que você tem? Você está satisfeito com tudo isso? Se tudo isso é mil maravilhas, você
a sua vida é extraordinária, esse conteúdo não é para você. Mas se um desses itens você está deixando a desejar na sua vida, seja qualquer área, relacionamento, profissão, ou sua vida social, ou qualquer coisa que é relacionada à sua vida, então esse conteúdo é exatamente para você. Tá bom? Basta você seguir passo a passo e colocar em prática que você vai ter resultados extraordinários. Os conteúdos que nós fazemos aqui nesse canal, pessoal, geralmente são conteúdos de experiências que nós vivemos na nossa vida, que nós estamos vivendo e que a gente vai viver. Então, é baseado em fatos reais da nossa própria vida, de resultados que a gente tinha antigamente, uma vida, de repente, lastimável, uma vida de fracassos, uma vida de que não tinha condições de ter nada, e hoje tem um canal no YouTube, tem uma nova carreira, não tem barreiras na parte esportiva, de fazer uma atividade física, enfim. Que antigamente eu tinha uma vida deprimente. Hoje eu creio que eu tenho uma vida extraordinária e cada vez mais eu procuro melhorar cada vez minha vida, minha saúde, o meu físico. Então, o conteúdo geralmente que eu passo para vocês são exatamente coisas que eu vivo na minha vida, que eu procuro viver, que eu procuro praticar na minha vida. Porque antes de criar esse canal, criar esses conteúdos, eu tinha uma sistemática, aliás, eu tenho uma sistemática de procurar passar a verdade, algo que realmente eu vivo. Tanto que vocês podem ver que os conteúdos não têm inteligência artificial, pessoal. Não, é exatamente a minha cara. Às vezes com todas as falhas de vícios de linguagens e gagueira, mas assim, vocês entendem que é exatamente algo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. É algo de coração. E eu acabo passando essa verdade para vocês, não é verdade, pessoal? Então, não tem como eu ter uma vida fora dos padrões do conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, eu procuro exatamente passar o que eu estou vivendo. Tá bom, gente? Então vamos entrar no momento chave do nosso conteúdo, onde a gente todo conteúdo a gente faz, pessoal, que é o nosso momento de reflexão. E pode ter certeza que vai ser a chave para virar a sua vida. Quando eu iniciei falando que qual a história que atualmente você está contando para a sua vida, a reflexão é o seguinte: qual a história que você quer contar para si mesmo a partir de hoje, a partir desse conteúdo? Essa é a chave que eu quero passar para vocês. Qual é a história que você quer contar? Ah, Matheus, eu quero contar, sabe, eu quero ter aquele relacionamento dos sonhos. Então, a partir de hoje, essa é a história que você vai contar para si mesmo. Quando você for sair para fazer interação com as pessoas, conhecer uma pessoa nova, e você vê aquela pessoa que realmente é a pessoa do seu relacionamento, dos seus sonhos, vai vir realmente esse bloqueio no início, mas você vai lutar contra isso. Você vai contar essa história. Peraí, fulano não está no meu ciclo social. Não, você vai mudar essa situação. Peraí, eu vou entrar nesse ciclo social. O que eu preciso fazer para aprender para entrar nesse ciclo social? O que eu preciso aprender? Então a sua mente vai sugerir informações para você mudar essa situação. Quando você muda essa chave, aquilo ali eu não tenho condições. Peraí, como assim eu não tenho condições? Eu não tenho condições no momento, mas agora eu posso aprender a ter condições para ter aquilo, para conquistar aquilo, para chegar naquela pessoa. Entendeu? Então vira essa chave. Muda essa chave de você falar que você não tem condições. Não, peraí, o que eu preciso fazer para mim ter condições? Mudar essa chavinha vai revolucionar a sua vida, vai revolucionar a sua história, pessoal. Então, a história que você quer contar no seu relacionamento, a história que você quer contar para a sua carreira, a história que você quer contar exatamente para você deixar como legado para a sua família, para todos os seus descendentes, para a sua sociedade, para o seu país. Enfim, pensa nisso, pessoal.
tá bom? Então o conteúdo, basicamente o conteúdo era nesse sentido. Eu queria realmente abordar esse tema dessa forma, para que esse conteúdo chegue para milhares de pessoas que neste momento se encontram nesse dilema, nessa situação, contando essas velhas histórias. Mude essas histórias. Mas para que esse conteúdo chegue para todas essas milhares de pessoas, eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Eu preciso da ajuda dos amigos. De como que vocês vão me ajudar? Dando joinha no conteúdo, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, importante, para que as pessoas, que ele entregue esse conteúdo para essas pessoas que neste momento estão nesse dilema, nessa situação. Tá bom, gente? Então é uma sementinha que vocês vão plantar e você pode ter certeza que vocês vão colher frutos extraordinários. Tá bom, gente? Toda semente que plantamos, a gente vai colher. É uma lei implacável da natureza. Tá bom? Então o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Tá bom? E passe a contar histórias, gente, que você quer para sua vida. História extraordinária. Tá bom? Um beijo, fique com Deus, uma ótima semana a todos. E com certeza, semana que vem estaremos providenciando um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.